Véi, então, foi massa. A gente vai tocar em um festival, só mulher tocando. E foi o mesmo que eu toquei ano passado. E aí a gente meio que foi contratado para tocar todos os anos, no Dia da Mulher. E aí esse ano, pelo contexto de pandemia, né, Uhum. vai ser gravado e aí vai ser uma experiência muito massa. Tá sendo, na verdade. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou Jade Tavares e você está no Repercuta Podcast. Para você que caiu de paraquedas aqui, no Repercuta nós trazemos bate-papos, entrevistas, episódios temáticos e reflexões, compartilhamento de vivências e também de experiências sobre tudo que envolve o mundo da bateria, da percussão e da música de forma geral. E antes da gente detalhar, esse que é o episódio de número 16, deixa eu dar alguns recados aqui. Primeiro, passar as plataformas onde a gente está presente. Você nos encontra no Spotify, no Anchor, no Breaker, Google Podcasts. Você também pode escutar o Repercuta no Overcast, que é outro agregador do Android, né? Já para você que usa iOS, nós também estamos presentes no Apple Podcast, Pocket Casts, Rádio Public, Stitcher, TuneIn. A gente também está presente no Podchaser, no Listen Notes, Podcast Guru, Podcast Addict, que é outro agregador também do Android, se você preferir, Castbox, no Deezer você também nos encontra, no iHeartRadio, no Amazon Music e no Player FM. Isso é claro, além da nossa página no Instagram, repercuta.pod, onde lá tu pode mandar tua mensagem, tua sugestão, reclamação, eu vou ter o prazer de ler aqui nos próximos episódios. E é lá também onde eu divulgo as novidades, com quem eu tô gravando, sobre o que eu tô gravando e, é claro, a divulgação dos episódios que virão futuramente. E olha, nesse mês de março tão especial, eu também quero trazer mais uma novidade aqui para você que vem escutando nossos episódios. A partir de agora, eu pude trazer uma coisa que já estava muito afim de produzir aqui para o Repercuta, que são algumas aberturas temáticas em algumas passagens, até para deixar o podcast um pouco mais dinâmico. E claro, a gente não faz nada sozinho, eu contei com a generosidade de uma amiga, ela que é uma competente jornalista, comunicadora e também mestre de cerimônias, a paraibana de Campina Grande, Carol Santos, que, como eu já falei, com toda a generosidade, aceitou marcar presença com sua voz aqui no Repercuta. Então você deve, daqui pra frente, se acostumar com a voz da Carol por aqui também. Eu vou deixar marcado também no Instagram o @ da Carol. Me vale demais seguir e acompanhar o trabalho dela. Enfim, tudo que ela vem produzindo na área jornalística e comunicativa. E é de uma Carol para outra Carol, que agora eu detalho um pouco melhor. Esse aqui é o episódio 16, dando prosseguimento a essa série de bate-papos. A minha convidada do Repercuta é a baterista Caroline Vilela, baterista alagoana da capital Maceió. Ela começou a trajetória dela ainda em 2008, na igreja. E também tem experiência com apresentações musicais natalinas, junto a orquestras. Nesse papo a Carol também fala sobre o seu principal professor, que tem grande influência na identidade dela. Falou um pouco também sobre os desafios que ela passou e também passa, tanto no ambiente da igreja quanto também nos ambientes da música do mundo, digamos assim, tanto para se afirmar como também para fazer valer seu espaço, ocupar os espaços que precisam ser ocupados, né? O desafio de ser artista independente e também, é claro, como líder, né? Com, infelizmente, o ainda existente preconceito pelo fato de ser mulher e estar no meio em que o machismo ainda tem grande hegemonia, né? A Carol também falou sobre as referências dela na música e fora dela, e também não poder deixar passar os grupos e bandas que fez ou faz parte, como a banda Old Moses,
a experiência como baterista no festival Elas por Elas, o projeto 34 e, é claro, a banda Deusa Astral Suprema. E é dessa forma que eu convido você, mais uma vez, a te ajeitar aí e se preparar para mais esse episódio. Confesso para todos vocês que acho muito interessante não só a mistura de sotaques, como já venho falando aqui no Repercuta, mas também a mistura de gerações, né? Trazer artistas de gerações intermediárias, um pouco mais consolidadas, e também trazer representantes das gerações mais novas, e é aí onde a Caroline se encaixa. E confesso para vocês também que durante o papo com a Carol pude matar um pouco da saudade de Maceió, cidade essa que eu pude conhecer logo no limite da pandemia. Lembro bem que voltei para Recife de Maceió já na beirada ali do estouro dessa pandemia toda. Então foi interessante também me aproximar de Maceió dessa forma. Então é isso, vamos para mais um episódio, espero que você goste. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta Podcast. Tu consegue lembrar a primeira vez que tu viu uma bateria na vida e tal? Como é que tu começou a se interessar? Lá no início eu sei que começou a tocar em 2008, né? Então começou bem jovem, né? Eu comecei, na verdade, tocando violão. E aí, eu sempre tive muita afinidade com música, em geral. E aí eu participava de uma igreja que dá muitas oportunidades. E aí eu comecei a tocar violão em 2008 e segui tocando. E aí, em um determinado momento, começou a faltar gente para tocar bateria. E aí chegou um rapaz lá na igreja tocando e eu fiquei extremamente encantada pela desenvoltura dele na bateria. Aí eu falei, quero ver como é que é isso daí. E aí eu comecei e nunca mais parei. Isso tu lembra quantos anos tu tinha? Eu tinha 17, 18, por aí. E no caso a igreja que tu frequentava, ou frequenta ainda, não sei, tua família toda ia, como é que era isso, assim? Tua família apoiou logo de cara, como é que foi essa mudança do instrumento, né? De violão para bateria? Então, eu ia com minha avó, vou com minha avó pra igreja, e ela não gostou de cara, porque ainda existe muito preconceito de bateria ser um instrumento de menino, de homem, porque é um instrumento grande, é um instrumento que, em teoria, você usa força, embora isso não seja verdade, né? A gente sabe. Mas, na visão dela e dos mais conservadores, não era uma troca interessante de se fazer, porque eu sou menina e não é um instrumento para mim, sabe? E Entendi. Continuou assim, na verdade. Ela ainda tem um pouco de trava enquanto a isso. É de que dissidência a igreja que você frequenta? Evangélica. Batista. E aí então a tua passagem para a bateria mesmo teria acontecido em 2012? Eu comecei a tocar com 12 violão, e aí com 17 ou 18, exatamente isso, eu fui para bateria. 2012, por aí mesmo. E aí deixa eu aproveitar até para te perguntar, nessa transição, tu vê alguma vantagem, por exemplo, no fato de você já tocar violão e ter alguma experiência com violão? O que é que isso te ajudou na bateria, sabe? Sim, eu confesso que eu senti vantagem em termos gerais, assim, de ritmo mesmo, sabe? De tempo, de métrica, necessariamente, de saber o que fazer em relação à dinâmica, o que fazer agora, o que fazer já já. Eu não tinha técnica, mas com certeza eu já vim com alguma noção mínima de ritmo, sabe? Legal, muito legal. Como é que tu começou a estudar com o professor Maglione Santos, né?
Isso. Tu ainda é aluna dele, como é que aconteceu? Se você é de Maceió, né? Isso para quem tá escutando esse episódio, a Ana Caroline, ela é de Maceió, e o interessante também aqui do Repercute é a gente trazer essas coisas especiais de cada lugar do país. Explica um pouco com relação a isso. Eu comecei a tocar sozinha, na curiosidade mesmo, porque precisava de gente para tocar. E eu comecei a tocar sozinha, na cara e na coragem, assim. E aí chegou um ministro de música novo na nossa igreja e veio com ele esse rapaz que eu falei, que me deixou encantada, né? Sim. Só que eu não tinha dinheiro para fazer aula com ele, porque ele é profissional, outro rolê ele é, sabe? E aí eu não tinha dinheiro para fazer aula com ele. E o ministro de música falou comigo, perguntou se eu queria fazer aula e começou a pagar as minhas aulas com o Magnone. Foi. Aí até então eu era curiosa. A partir daí que eu comecei a estudar com ele de verdade. Isso deve ter sido em 2013. Então tu já tens uns 7 anos aí de estudos, né? Já tenho 7 anos, por aí. Dentro do estudo, tem algo que tu curta mais estudar ou curta menos? Alguma dificuldade específica? Tem algo que tu diga assim, eu não suporto? Ou tem algo que tu diga assim, eu acho muito massa? Olha, tem uma coisa específica que o meu professor, ele até tira onda comigo, porque eu não suporto. E ele bota pra eu estudar. Que é a pinça de dedo. A famosa pinça de dedo. Olha, sinceramente, eu fico com raiva da minha mão esquerda. Por quê? Porque ela não me obedece. Simplesmente por isso, sabe? Eu tenho perguntado ao pessoal que eu tenho convidado também, essa coisa que também é um desafio pra mim, sabe? Enquanto baterista também, essa coisa de equilibrar as mãos, sabe? Uhum. Sei lá, de não deixar a esquerda tão mais abaixo da direita, no meu caso, no nosso caso, que somos destros, né? Uhum. Tem isso também, né? O equilíbrio. Ele sempre falou sobre isso, de equilíbrio, e sempre foi muito claro na minha mente. Mas a teoria é fácil, né? Na teoria é fácil. Mas o que é que tu mais curte? Que é uma parada que tu diga, pode botar aí que eu faço o dia todo. Olha, eu gosto de estudar os paradidos. Massa. Muito. Eu tenho alguns métodos que ele passou pra mim que eu me perco lá. Legal, legal. E nos estilos, Carol, que tu mais curte tocar, assim, os estilos que tu transita? Eu posso dizer assim, que vai do gospel, né? Até a música regional também. A gente vai falar um pouco mais na frente dos teus projetos que tu participa. Mas tu também já se apresentou junto a orquestras, né? Explica um pouco dos teus estilos, o que tu gosta de tocar, os ritmos que tu curte e os que tu não curte tanto assim. Olha, eu gosto muito de tocar música regional mesmo. Seja baião, gosto muito de baião. Gosto muito de maracatu. Gosto muito de samba. Inclusive é o que eu tenho estudado ultimamente. É o samba. Tive experiências com orquestra em musicais natalinos e foi incrível. É incrível, é uma coisa que eu aprendi muito vivendo isso. Na minha vida, na minha vida musical, como baterista mais precisamente, as coisas sempre aconteceram como um empurrão, assim, sabe? Tipo assim, você vai tocar e aí você se vire pra tocar, sabe? Tipo assim, eu não fui preparada, eu fui jogada, literalmente. Quando eu me vi, eu já tava lá fazendo. Eu me identifico com isso aí, de ser jogada. Vai lá e faz, depois vê como é que é. Pois é, exatamente. E eu tive um problema relativamente sério. Eu tenho com achar que eu não vou conseguir, sabe, dar conta. Porque assim, uma baterista nova, tanto de experiência quanto de idade mesmo, chega no meio de uma orquestra com partitura na minha frente, um monte de gente experiente, um monte de corista e um regente, sabe? Você fica tipo, meu Deus do céu, e agora?
Mas aí você diz, sendo jogado. Eu só aprendi, eu só entendi que eu conseguia quando eu fui jogada lá. Porque talvez se dependesse de mim, eu não teria vivido isso. Eu confesso até para você que aqui no Repercuta eu tenho aprendido bastante, porque eu tenho conseguido trazer pessoas, como eu já disse, de várias localidades, mas também com tempos de experiências diferentes, idades diferentes, sabe? E todo mundo, certeza tem. Todo mundo tem história para contar, sabe? Então, por isso que eu acho muito interessante, por isso que eu te convidei também. Não te agradeci no começo e te agradecendo agora por ter aceitado o convite. Assim, isso é muito interessante para mim, por exemplo, essa história que tu tá compartilhando agora, dessa pressão toda, tenho certeza que quem tá escutando ou passou por isso, enfim, não só na música, na vida mesmo como um todo, né? De você ter que se provar ali, né? Ali na hora. Sim, é muito isso. Às vezes a gente é capaz de fazer coisas, mas a gente nem sabe que é. E aí chega a vida ou chega alguém na sua vida e mostra que você consegue, sim. As pessoas chegam muito para perguntar ou para falar: a bateria é um instrumento que eu nunca tocaria porque eu não tenho coordenação motora, ou porque eu acho que é um instrumento muito difícil. É um instrumento difícil, como qualquer outro. Cada um tem sua complexidade. Mas eu acredito que é uma coisa desenvolvível, sabe? Se você quiser, você vai tocar bateria. Se você quiser, você vai tocar piano. Sabe? É uma parada muito de você querer. Não é uma coisa externa que vai de fora para dentro. É uma decisão a ser tomada, sabe? Acho perfeito, porque principalmente no meio musical a gente tá acostumado também. E claro que, assim, por ser arte, a gente tem toda aquela dose de abstração, de fantasia, de algo que tá, assim, que é catártico e tal. Mas muitas vezes são, como você falou, são decisões pragmáticas ali que te levam a um lugar onde tu nem imaginava, né? Exato. É uma decisão, eu vou aprender isso, Exato. vou fazer aquilo. E eu acho que essa aura do gênio musical, não sei o que, eu acho que se distancia, sabe? Eu não sei qual é a tua opinião com relação a isso. Eu acho também que distancia, porque é muito pregado que existe um dom, certo? Isso é colocado como se você tem o dom, você faz. Se você não tem, você não faz. Eu não acredito que seja muito por aí, sabe? Eu acredito que se você quer, você faz, sabe? Então, você vai lá, você está disposto a estudar, a gastar tempo, como para qualquer outra coisa. Para desenhar, para arte em geral, você precisa se dedicar. Concordo também que tem umas pessoas que têm uma facilidade maior. Sim, tem. Mas não significa que quem não tem, não pode fazer, né? Isso. Deixa eu aproveitar, Caroline, para te perguntar sobre esse período dessas apresentações musicais. Eram tipo cantatas de Natal, no caso? Isso, cantatas de Natal. Se tu puder explicar um pouco mais detalhadamente as situações que tu tenha passado junto a orquestras e tal, se tu tem alguma história interessante, alguma coisa do tipo, assim, ensaios ou então apresentações mesmo. Eu tenho uma história extremamente emocionante para mim, que, como eu falei há pouco, quem pagou as minhas aulas foi o ministro de música lá da igreja, que era lá da igreja, ele não tá mais. E aí eu sentia que ele olhava para mim e esperava melhoras, tipo assim, não como uma cobrança, mas como se ele apostasse em mim, sabe? E aí teve uma determinada apresentação que quem estava fazendo a cantata inteira foi o meu professor. E aí ele me convidou para fazer 3 músicas na cantata. E eu aceitei. A gente ensaiou, mas a gente não falou nada para as pessoas. Quando o musical estava acontecendo, eu estava como corista, e aí eu desci e fui para a bateria fazer as 3 músicas. Eu estava absurdamente nervosa.
tinha muita gente assistindo, muita gente na orquestra, coral e etc. E quando ele viu que era eu que estava tocando, ele chorou. Ele era o regente. Ele parou de reger e chorou. Você tem noção do que é isso? E aí eu fiquei extremamente emocionada, né? E todo mundo percebeu que tinha sido quando ele me viu lá. E foi a história mais emocionante que eu vivi até agora. Foi com ele, essa situação. Repercuta! Caroline, eu queria saber de tu agora, você que é de Maceió, como é que a tua cidade influencia no teu jeito de tocar, enfim, sabe? Tu vê alguma influência de Maceió no teu trabalho, na tua vivência, como tu toca, enfim, no teu estilo de tocar? Olha, eu costumo dizer que a minha maior influência é o meu professor ainda. Quando ele ouvir isso, certamente ele vai ficar se achando, né? Mas... Olha, dizer não, mas foi ele que entrou em contato comigo e ele pediu que eu convidasse para aí ele ficar se achando. Inclusive, mandar um abraço aqui para ele. Eu vou te mandar depois o número da conta e aí tu deposita direitinho, tá bom? Eu tenho absoluta certeza que foi isso. Então, eu acho ele um cara muito, muito... Ele consegue ser técnico e, ao mesmo tempo, espontâneo. Sim. Certo? Porque, por exemplo, eu nunca me encantei por estilos rápidos, vamos dizer assim. Por exemplo, uma virada muito rápida, extremamente sensacional, girar a baqueta, ficar de cabeça para baixo, dar 3 pulinhos e continuar a música. Eu nunca me encantei por isso, certo? Entendi. O que me encantava, na verdade, o que me encanta é precisão. Fazer coisas simples e bem feitas. E isso ele faz de uma forma absurda. E por trás dele, ou ao lado dele, eu colocaria Carlos Bala, que é o baterista do Djavan, que ele é conterrâneo nosso daqui. E assim, o meu professor era substituto dele. Então, quando ele precisava viajar para tocar com o Djavan, o meu professor que fazia os trabalhos dele aqui. E eu já fui viver esse momento com ele, vivi o workshop também. E assim, uma referência absurda também, Carlos Bala. Para mim, o mestre também, Carlos Bala tá na prateleira, assim, sabe? Sim. Mas aí, Maglione, não esquece de depositar, não, por favor. 3 meses de aula de graça agora. Aproveitar dos artistas daí de Maceió, quais que tu mais se relaciona? Djavan mesmo, ou como é que é? Quais outras bandas tu podia citar que tu se conecta com o som? Aqui a gente tem muita gente boa. Eu fico encantada de verdade. Eu poderia citar Andréa Laís, é uma cantora daqui, que o som dela é muito, muito eu diria, sabe? Mel Nascimento, que eu tenho o prazer absurdo de ter ela com a gente em uma banda, que é a Das. E o próprio Djavan mesmo é uma arte que eu não sei nem que palavra usar. E tem diversas... Eu admiro muito o trabalho das mulheres, certo? Significa que o dos homens não presta? De forma alguma, pelo amor de Deus.
Mas aqui em Maceió, mais precisamente, a gente tem uma certa dificuldade em alcançar o mercado, certo? Eu acredito que essa dificuldade deve acontecer em vários outros lugares, né? Mas como eu só posso falar daqui, eu posso citar também Mai Honorato, que tocou com a gente no festival ano passado, no dia 8 de março, que foi um festival só de mulher. Só tinha mulher absurda em cima do palco, eu fiquei extremamente encantada. O som dela é bem, bem regional também. Eu curto de verdade. Legal. Para quem tá escutando esse episódio, e aí também, para a gente aprofundar um pouco nesse ponto, ela já colaborou e colabora, né, com artistas como ela mesma citou, Andréa Laís, Bel Nascimento, Maia Honorato, e também a Fernanda Guimarães, Patrícia Lima, entre outros artistas. Tu pode contar um pouco como é que tu se vinculou a cada artista desse, como é que tu colabora, como é que é para você participar desses projetos? Como eu citei há pouco, esse festival que a gente tocou ano passado, no Dia da Mulher, foi o primeiro contato que eu tive com elas. Fernanda, Mai, Mel, Andréa, e foi incrível. Eu fui, mais uma vez, jogada dentro desse festival, porque a baterista não ia ser eu, ia ser outra menina, só que aconteceu alguma coisa e ela não pôde, e aí me chamaram. E até então eu nunca tinha tocado para um público que não fosse evento gospel, que não fosse igreja, sabe? Uhum. E aí foi uma experiência absurda. O primeiro contato que eu tive com elas foi esse. E com a Patrícia Lima foi para fazer basicamente banda de baile. E aí a gente tocava em despedidas de solteiro. Cheguei nela a partir de um outro conhecido também, baixista, que me indicou para ela. A gente tinha se conhecido bem aleatoriamente em um aniversário, e músico tem muito disso, né? A gente se olha, sabe que um é músico, o outro também é, parece que já rola uma vontade de abraçar. Foi isso, a gente se conheceu e a partir daí, esse baixista, né? Aí ele me indicou pra Patrícia e a gente ficou um tempinho. Legal. Esse festival que citou mais de uma vez já é o Elas por Elas, né, isso, Ana? Exatamente. E você participou em 2020 e como é que vai ser em 2021? Explica um pouco pra gente. A gente estava falando aqui em off antes de começar a gravação. Como é que vai ser para 2021? A gente já começou a ensaiar, na verdade. Pelo contexto de pandemia, esse ano vai funcionar de forma gravada em um dos teatros principais aqui da cidade. E vai ser de uma dinâmica um pouco diferente, mas buscando trazer uma realidade íntima com quem estiver assistindo, sabe? Foi extremamente interessante, é um festival muito marcante daqui da cidade, onde só tem mulher no palco, recitando poesias, cantando, tocando, e ele vai acontecer esse ano, vai ser gravado e vai ser exibido no dia 8. A gente está falando sobre essa questão do projeto Elas por Elas, que você participa, fundamental, apenas mulheres no palco, e que venham mais e mais. E assim, acredito que pelo fato da tua trajetória ter se dado, está se dando também, né, ainda, a gente está no processo, está se dando num ambiente religioso, talvez você tenha um pouco mais, não é tolerância, mas eu acho que tu tá entendendo o que eu quero dizer, na questão de ser um pouco mais respeitada, enfim, né? Mas tu tem alguma história, assim, infelizmente, até perguntei isso para outra convidada, Carol Monteiro, que é daqui de Olinda. Infelizmente, eu queria muito não ter que perguntar isso, queria muito que a gente tivesse lá na frente enquanto sociedade, mas a gente ainda não tá. Então, eu tenho que te perguntar se tu sofreu algum tipo de preconceito, alguma situação em que tu tenha sido contestada apenas pelo fato de ser mulher. Nossa, eu tenho não só uma, mas que eu lembre agora, no mínimo 3 histórias. E eu tenho pouco tempo de trajetória, então imagina. Eu lembro muito marcante o momento
do próprio festival Elas por Elas. Tinha uma... Caramba, porque assim, dentro do próprio festival, né? Pra mim é surpreendente. Exato. Tinha uma determinada quantidade de homens montando o som quando a gente chegou para montar os nossos instrumentos. E aí eu ouvi uma conversa de alguém que provavelmente era baterista também. E aí um dos caras falou pro outro, que é esse o provável baterista, alguma coisa do tipo: é sério que é essa menina que vai tocar bateria? Duvido que ela toque melhor que eu. Tipo assim, comparações que não precisam existir. Ainda que eu fosse um homem, sabe? Sim, na minha cabeça, essa parada de competição não é uma coisa que precisa existir no meio da música, sabe? E aí ele fez esse comentário. E eu fiquei tipo, o cara não me conhece, ele não me viu tocar. E não foi uma parada de orgulho. Foi uma parada de realmente ficar incomodada no sentido de que ele só falou isso porque eu sou mulher. Sabe? Ele não falou isso porque ele me viu tocar e achou ruim. Ele falou só porque eu sou mulher. Outra situação foi há pouco a gente foi gravar e eu soube que um dos rapazes que estavam lá fazendo a gravação, mexendo no som e tal, falou: tem certeza que ela consegue dar conta? Eu só a vi tocando em igreja. Aí eu... Até curioso o que tu tá me dizendo, Carol, porque tá aí outra camada também. Tu sente também isso? Eu ia perguntar, mas você acabou já compartilhando, né? Porque eu, assim, trazendo a minha experiência, por exemplo, eu nunca toquei em igreja, mas eu lembro, principalmente no meio do rock, sabe? Nossa, o roqueiro tá lá em cima. Uhum. E também tem esse certo preconceito com baterista de igreja. Tipo, eu ouvia isso quando eu tinha 17, 18. Eu ouvia isso. Não, isso é um baterista de igreja, isso aí. Uhum. E aí depois eu fui ver que, assim, dos músicos da minha bolha, grande parte dos que tocam melhor vieram das igrejas, tá ligado? O pessoal que é mais estudioso, enfim. Dentro da minha bolha, eu também tô generalizando, sabe? Tu também tem essa camada, né? Tipo, além de ser mulher, né, tem essa camada de ser oriunda da igreja, né? Pois é, eu acho muito complicado você generalizar o baterista de igreja, sabe? E criar um estereótipo que ele não existe. Assim como existem diversas igrejas, existem diversos bateristas, diversos jeitos de tocar, diversas músicas. E existe sim isso, esse receio das pessoas quando vão receber alguém que só tocou em igreja. E assim, eu digo com certeza, muito segura de que 90% do que eu sei, não que eu saiba muito, mas eu aprendi na igreja. E é um conhecimento absurdo no contexto da minha igreja, certo? Eu não posso falar de uma forma geral, mas igreja é um lugar que, como eu falei no início, dá oportunidades, certo? Então, se você é disposto, você vai ter um lugar lá. E isso não significa que você toca menos ou mais do que quem toca fora, sabe? Eu nunca entendi, na verdade, isso nunca fez sentido na minha cabeça. Chega um momento que quando você está estudando, por exemplo, eu estou estudando samba, eu quero tocar samba. Na minha igreja não vai ter samba. E aí eu vou tocar fora. Significa que uma pessoa que veio de fora vai tocar samba melhor que eu? Sabe, não faz sentido. Essa parada do tocar melhor ou pior, ela é extremamente relativa. Uma pessoa que toca melhor, na minha concepção, ela pode ser diferente na sua, enquanto baterista ou enquanto ouvinte de qualquer coisa, sabe? Perfeito. E tem a tua terceira história que você falou, você não contou ainda, você quer compartilhar também? Essa terceira história que você disse que lembrou logo de cara? Essa história, ela é de uma loja, uma determinada loja que eu fui comprar baquetas.
Olha que atitude simples. Eu fui comprar baqueta e não tinha a baqueta que eu queria. E aí o vendedor falou assim: "Ah, você conhece os tipos de baqueta?" Aí eu falei: "Conheço, eu toco e tal." Aí ele fez: "Ah, entendi. Nunca vi uma mulher tocar, nunca imaginei que você tocaria. Me mostra um vídeo pra eu ver se você toca bem." Oxente, e tu tinha que provar pro cara que toca. Exato. Como É é isso, muito hein? disso. Como é que é? Explica isso Quando aí. você... A mulher, no geral, ela carrega um peso de, se eu for fazer alguma coisa que um homem já fez ou faz, eu tenho que ser melhor que ele. Porque senão vai ser invalidado o meu... E aí existe essa cobrança, né? De que pra mulher poder participar de alguma coisa, ela tem que ser melhor do que o homem. Ela tem que fazer alguma coisa melhor. E como eu tenho falado desde o início, e é o que eu penso e o que eu levo comigo, é muito essa parada de não precisar. Gente, não é uma competição. Eu não tô aqui para tirar o lugar de ninguém. Não existe isso, sabe? E aí, quando você vem para esse mundo, você vem carregada de cobranças que, na verdade, não precisam existir, né? Eu fui comprar uma baqueta, se fosse um homem, sabe, comprando, eu tenho absoluta certeza que ele não ia questionar a habilidade do cara. Pra mim, tipo, escutando agora teu depoimento, me vem na cabeça que assim, e olha que é uma pessoa do meio, é um cara que tá ali pra vender, é uma pessoa que teoricamente teria instrução pra isso, né? Enfim, pra não tratar desse jeito, né? Então imagina quem tá fora disso, né? Pior ainda. Exatamente. Porque primeiro constrangimento, depois você tem que provar pro cara, sabe? Exato. Que toca. Então quer dizer que se você não toca nada, eu não posso comprar um negócio lá não. Que lógica é essa, tá ligado? Não tem. Exato. E é uma questão de... Tu tivesse que mostrar pra ele no vídeo, não. Não mostrou, não. Não, mostrei não. Eu falei, quando tiver um show, eu marco a loja pra vocês irem ver. E aí é isso. A gente às vezes dá uma de doida, né? Pra se sair das situações que... Imagina, se eu tivesse aprendendo e tivesse um videozinho tocando como uma pessoa que tá aprendendo, e todo mundo ainda tá nessa fase, né? Mas imagina que eu tivesse começando e eu mostrasse o vídeo, como será que eu sairia depois de um comentário desse? Como é que será que ele ia reagir se eu realmente tocasse quadradinho e tivesse aprendendo ainda? Por que ele se achou no direito de perguntar só porque eu sou mulher? Isso ultrapassa Eu costumo falar com amigos em situações assim. Isso ultrapassa o CNPJ, o ofício, a profissão. Isso vai no CPF da pessoa. Isso é pessoal, tá ligado? Isso é um ataque pessoal, assim. Você enquanto pessoa, enquanto mulher, tá ligado? Ele não olhou a musicalidade, nem nada. Ele olhou só a pessoa. E talvez ele tenha questões com ele mesmo. Talvez isso seja mais sobre ele do que sobre mim, sabe? Uma necessidade de autoafirmação dele. Enfim, não sei o que ele toca, não sei. Mas isso é um problema que ele tem que resolver com ele. Eu não levei pro lado pessoal essa questão, porque eu tive certeza disso, de que não é sobre mim que ele quer falar. Não é, de fato, sabe? Repercuta. Ana, eu queria passar agora para tu falar um pouco nessa tua trajetória sobre o projeto 34. Como é que aconteceu para tu? Como é que veio o convite? E qual a importância que ele tem para tu? Assim, como é que tem sido? O projeto 34 foi
uma experiência incrível, muito boa. E ele se deu pelo Kemerson Lemos, que é professor de canto aqui da cidade. Incrível, é um músico incrível. E ele tinha esse projeto, que é com alunos, uma banda profissional, e os cantores são alunos dele, para que eles vivam o palco, sabe? Tenham uma experiência prática do que é estar na frente de um público. Extremamente interessante a proposta do evento, de um show, certo? Colocar os alunos na prova de fogo mesmo, para sentir como é tocar com uma banda, como é cantar com uma banda, como é estar na frente de um público. E o projeto é esse. Aí no ano passado, ou melhor, em 2019, o meu professor foi o baterista do projeto e uniu os alunos dele com os alunos do professor de canto. E aí eu toquei, eu e mais 2 alunos, e os alunos do professor de canto. Eu queria que tu falasse um pouco do teu set, da tua configuração, o que é que tu curte usar, enfim, de tudo, sabe? A parte mais técnica, assim, o que é que tu curte de baqueta, como é que tu curte montar a bateria. Eu já vi algumas coisas, mas quero que tu fale, que você detalhe, até para quem não te conhece e está escutando esse episódio aqui do Repercuta. Olha, em termos de bateria, eu me sinto muito à vontade com uma caixa, um tom e um surdo, e o bumbo. Isso para mim é extremamente suficiente. É mais minimalista, né? Sim, eu sou. De prato, eu gosto do mínimo também. Condução, um ataque, o chimbal e no máximo mais um ataque. Ele pode ser um China, eu gosto muito do China, porque eu gosto muito de finalizar a virada com caixa e prato também, não necessariamente com aquele prato de bumbo, sabe? Sim. Uhum. E eu gosto muito do China para fazer esse efeito. Gosto de splash também. E de baqueta, eu sou muito fã da baqueta 5A. É a que eu mais uso nessa espessura, porque eu me sinto à vontade em relação ao peso dela. E é a que eu mais me identifico, mais sinto à vontade. Tá aí outra particularidade tua, né? Essa coisa do ataque e caixa, né? Sim. Eu gosto muito de finalizar viradas assim. Uma outra coisa que eu não podia deixar passar também, você, apesar de já estar estudando há quase 10 anos, né? Mas mesmo assim tu é bastante jovem. E aí eu gosto também de perguntar a cada um que passa aqui no Repercuta, como é que você consome música, se tu curte mais o streaming, ou se tu tem alguma mania mais antiga, eu não vou chamar de velha, mas uma mania mais antiga, de comprar CD, enfim, como é que funciona pra tu, como é que tu consome música? Atualmente, eu estou mais nos streamings mesmo. Uso muito o Spotify e o Deezer, porque tem muita coisa que tem em um e não tem no outro. Mas antes, eu acredito que há uns 10 anos, até antes mesmo de começar a tocar, eu era muito de CD. Eu tinha muito CD. Eu era muito fã de pop. E aí eu tinha muitos CDs. Você diz o pop americano? Sim, isso mesmo. Que é bastante viado, né? Tem muita coisa boa de se ver. Sim, inclusive, eu sou muito fã da baterista da Beyoncé. Quando eu olhei pra banda dela, que eu vi que só tinha mulher, sabe? Aquela parada da representatividade. Sim. É incrível. Fundamental. Sim. Deixa eu até aproveitar para te perguntar, Carol. Você citou Carlos Bala e Maglione, mas baterista mulher. Quais as primeiras que tu pode citar assim, que te vem à mente e que te inspiraram, assim, que te inspiram? Olha,
Eu diria que em primeiríssimo lugar, no meu coração, tá a Anika Niles. Ela é uma baterista, assim, absurda. O que ela consegue fazer, enfim, eu fico exatamente assim, sem palavras. Ela é incrível. Quem me mostrou ela foi um amigo meu, baixista, que também achou uma representatividade ali e me mostrou. Citaria a Nika, citaria a Madden Class, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, mas eu conheci o trabalho dela por meio da Nika também, e ela também tem a mesma pegada, muito swing, a mentalidade, eu acho muito interessante como elas pensam, não necessariamente como elas executam, mas como elas pensam, sabe? A criatividade, muito único, muito único. Tem mais alguma? Tem uma brasileira chamada Rayane Martins, que ela é baterista da Priscila Alcântara até. Ela tem também uma pegada muito, muito livre, eu gosto disso. E também ela representa muito. Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre a banda Old Moses. É projeto autoral, não é isso? Isso. Explica um pouco da banda, como é que funciona, e, enfim, se você foi fundadora, como é que é. Mas é uma banda pautada no rock e no blues, Isso. não é isso? A banda Old Moses, na verdade, fundadores são meus dois amigos, Pablo e Juliana. Na época eu não era amiga do Pablo, conhecia a Ju desde sempre. E aí ela me chamou para tocar em uma banda com a descrição de que era uma banda autoral nessa pegada rock blues. E eu fui e a gente tá gravando, na verdade acabamos de gravar um CD que vai ser divulgado com webclips. Então a gente tá seguindo um cronograma, tá na parte mais burocrática agora, de registro e toda essa parte, para conseguir divulgar o que a gente acabou de gravar. Porque como é uma banda autoral, a gente precisa mostrar primeiro, para depois, né, ter o feedback e ver o que a gente faz com isso, a partir disso. Já tem previsão de lançar alguma coisa? Quais são as previsões? Essa pandemia aí atrapalhou? Como é que foi? Como é que está sendo isso? Essa adaptação, né? Então, na verdade, a gente gravou no final do ano passado. A pandemia já estava rolando. Atrapalhou porque houve todo um intervalo para edição, para gravação mesmo. Mas a gente tem uma previsão de que a gente vai lançar de 3 em 3 músicas. Nós gravamos 9. E aí a gente vai lançar de 3 em 3. Legal. Eu vou ficar de olho aí pra sacar. Tá bom o negócio, viu? Eu gosto assim, até que é bom. E tua experiência, Carol, dentro do estúdio, como é que é pra tu, assim? Quais são as diferenças que tu mais vê? Que eu já vi muito baterista falar e faz bastante sentido, né? Assim, dentro do estúdio tem um microscópio ali em cima de você, né? Qualquer errinho, qualquer coisa vai lá, vai ser registrado, né? Já em show é mais visceralidade. Como é que é pra tu? Tem alguma diferença? Como é que é pra tu? Olha, desde que eu comecei a estudar com o Maglione, ele me colocou muito terror nisso de estúdio. de saber que quando eu chegasse no estúdio, a parada era outra. Eu precisava ser milimetricamente correta, precisava ter ser um metrônomo ambulante. E aí eu sempre tinha medo, né? E aí quando eu fui viver isso, de tanto ser alertada antes, foi mais natural, sabe? É óbvio que não é a mesma coisa de se fazer um show, porque você é muito mais livre no show. Então eu diria que a Carol de um estúdio, ela é mais técnica, e a Carol de um show é mais espontânea, necessariamente espontânea. Quero entrar agora, que eu deixei para esse momento,
E é o projeto que tu participa que eu mais conheci, assim, que eu pude escutar mais e tal, que é a DAS, a banda Deus Astral Suprema, que é uma banda formada toda por mulheres, né? Tem muita brasilidade, mas também tem coisa do rock, enfim, tá tudo junto ali, blues também, enfim, música regional. Explica um pouco desse projeto, dessa banda, aqui para os ouvintes do Repercuto. Bom, essa banda se deu justamente no festival Elas por Elas de 2020. Como eu falei, eu caí de paraquedas nessa banda, ninguém se conhecia e a gente tava há 2 semanas do show. Então a gente se viu, se conheceu e a gente foi tocar. O show foi absurdo. Eu costumo dizer que eu vou citar muito esse festival porque ele me trouxe sensações e pessoas incríveis. E aí a gente tocou junto nesse festival e deu muito certo. Com certeza você já deve ter vivido isso com alguém ou em algum contexto de tocar com a pessoa e saber que aquilo ali rolou. E foi isso que aconteceu com essa banda. A gente se conheceu para o festival. Em teoria, era uma banda para o festival apenas. E como a gente sentiu que deu muito certo, que a gente se conectou, que a gente conseguiu fazer o negócio, a gente falou, não vamos deixar isso morrer por aqui. E aí a gente se juntou e uma das cantoras do festival chegou na gente e quis ficar com a gente, que foi a Mel Nascimento. Ela falou, vamos fazer mais coisa aí, vamos viver, vamos ver o que a gente tem para viver com essa galera. E é uma delícia tocar com elas. A gente se gostou de cara. Temos percussão, baixo, guitarra, teclado, bateria e voz. Todas mulheres incríveis e com muita história massa para contar. Os nossos ensaios são uma delícia e a gente está começando uma caminhada agora com a Mel Nascimento, né, como cantora. Estamos gravando algumas coisas, já temos algum material no Instagram, no YouTube também, e a gente tá nessa fase. Fala um pouco também do single, isso. Maria de Vila Matilde, não é isso? Essa música foi... Grooveada pra caramba. Nossa, essa música foi um desafio absurdo pra mim, porque é Elza Soares, né? Então, eu sou muito fã da Elza. E aquela banda dela absurda também. Fora que é uma parada meio digital, assim, sabe? Não é necessariamente orgânica enquanto banda. Você entende o que eu tô falando? Sim. Eu já vi o show da Elza aqui no Marco Zero, aqui em Recife. E tu tá falando isso e eu tô visualizando. Sabe? É uma delícia, mas não é o que a gente tinha aqui. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer essa música para que ela não perca a essência da Elza, mas que ela também tenha a nossa essência? E aí a gente sentou e tocando aqui a gente viu o que dava para fazer e eu amei. Foi incrível tocar essa música. Com relação a DAS, a banda DAS, tem previsão de gravação? A gente já tem umas coisas gravadas, só precisamos fazer um cronograma de divulgação e a gente vai fazer uma live que vai servir como... É como se fosse um ensaio gravado. A gente vai fazer uma live, um ensaio aberto, para mostrar mesmo, para divulgar o nosso trabalho através da live e divulgar o que vai ser publicado depois. Repercuta. Caroline Vilela, vamos lá para a nossa última parte aqui do Repercuta? Vamos sim. Uma música importante para você? Essa é uma das perguntas mais difíceis da minha vida. Não vale isso, que eu já estou dando promoção para todo mundo que vem aqui, pedindo 2, 3. Não, deixa eu pedir 2. Não, uma só. Uma só, que senão vira festa. Olha... Difícil, hein? Muito. Tô tentando achar alguma Tempo para música. Vilela. Não é assim, né? Aquele sensacionalismo, né? Sabe aquela parada de quando alguém chega assim pra você e fala, toca aí qualquer coisa. E aí você fica tipo, caralho, o que é que eu vou tocar?
Já rolou uma vez comigo isso, o cara toca aí qualquer coisa, não sei o quê, aí você fica naquela noia de que, mas é o que eu tenho que tocar? É leve, é rápido, eu tenho que mostrar que eu sei tocar, ou eu tenho que tocar alguma coisa? Então, Tá olha, entendendo? Naquela noia de que a primeira impressão que fica. é exatamente isso. Aí você, porra, se eu fizer muito leve aqui, o cara vai dizer, oxe, ele tá escovando a bateria e tal. É foda. Olha, eu diria que uma das músicas que eu carrego com muito amor é Força de Mulher, da Mel Nascimento. É uma letra absurda e um instrumental muito forte, muito marcado, assim. E com certeza vai ter uma experiência muito boa com essa música. Agora, um disco, um CD, um álbum, que seja importante pra tu. O da Elza, Deus é Mulher. Carolina Vilela, um livro que tu curta bastante. Deus Não Está Morto. Um filme. O Som do Coração. Agora, um programa de TV, ou uma série, ou os dois. Olha aí, esse aí pode ser os dois, tá vendo? Olha aí. Que tu curta. Programa de TV, eu colocaria BBB. Eu certamente vou ser julgada, mas eu amo. E a série eu colocaria Orphan Black. Primeiro show que tu foi assistir na vida? Primeiro show foi gospel, do Regis Danese, Aí em Maceió? aqui em Maceió, no Estádio Rei Pelé. Agora, o primeiro show que tu tocou na vida? Foi o Projeto 34. Esse foi em que ano, Carol? E esse foi em 2019. Em contexto de musical, se for considerado como show, o primeiro foi em 2014, que foi com a orquestra. Tu já falou aqui mais cedo que tu é mais do streaming e tal, mas tu lembra o primeiro CD, o primeiro DVD que tu tenha comprado, assim? Diga, eu vou comprar isso aqui e tal. Eu acredito que foi o da Beyoncé. Um da capa branca, esqueci o nome agora. Mas com certeza foi dela. Eu comprava com um prazer absurdo. Cita 5 bateristas que sejam referências pra você, assim, grandes influências pra tu e que te impactam positivamente. Não vou colocar Maglione como primeiro lugar, porque ele já foi aclamado demais. Vai ter Anitta. que pagar mais, né? Vai ter que pagar mais. Pois é. Ó, eu colocaria Anica, Madden Class, Carlos Bala, Kiko Teixeira, baterista brasileira também, e o Maglione, pra ele não ficar com raiva. Por último. Olha, por último, mas não menos importante. Legal. Quando tu vê alguém tocando bateria, o que é que tu observa de cara? O que é que te chama a atenção? De cara, a estética. Eu reparo muito em estética. O jeito que o cara tá segurando a baqueta, a postura dele, o som que ele consegue tirar de acordo com aquilo, é o que mais me chama a atenção de cara. Uma baterista ou um baterista que seja superestimado pra você? Difícil essa pergunta, viu? Não é? Assim, eu tenho até dito pra quem vem aqui que, na verdade, nem é desmerecer ninguém, né? Sabe? Uhum. Mas existem bateristas que, por um motivo ou por outro, apesar de serem aclamados, a gente não se conecta. Então, eu citaria o baterista do Slipknot. Eu lembro que ele teve uma apresentação onde ele estava tocando e ele estava em um círculo, virou de cabeça para baixo e tal. Não significa que eu acho que ele não é um bom músico, mas o estilo dele não é um que me chama a atenção, sabe? É sobre isso. Perfeito, muito performático, né? Eu acho que é isso que você está Exato. É muito uma parada de malabarismo, sabe? E aí isso não é o que me chama a atenção de verdade. Agora é o inverso, algum baterista ou baterista, alguma mulher ou homem, enfim, que tu julgue que seja subestimado, alguém que não tenha o devido reconhecimento e tu acha que devia estar mais lá em cima. Eu acho que com certeza é o Kiko Teixeira, que eu acabei de citar. Ele é um baterista, ele foi da Maria Bethânia, se eu não me engano. Hoje em dia ele trabalha muito com jazz. Ele é incrível, mas
eu não vejo ele no lugar que na minha cabeça ele tem, sabe? Um momento que tu tenha se sentido realizada nessa tua trajetória musical, algum momento que tu diga que nunca mais vai esquecer. Com certeza é o Festival Elas por Elas de 2020. Um grande acerto nessa tua trajetória que tu lembra de cara. Então, eu diria que o meu maior acerto foi abrir o coração para fora da igreja, entende? Para abraçar o que a música realmente tinha para mim, o que eu tinha para viver com ela. Agora o inverso também. Tem algum momento, algum erro, ou não erro, sabe? Mas se arrepende de alguma coisa, se você pudesse fazer diferente, você faria? Eu falo na música e na vida. Eu acho que o que eu faria um pouco diferente era ter me dado a chance e ter me permitido viver isso um pouco mais cedo. Entendi. Até, Carol, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Na tua abertura para a música, para além da igreja, tu teve alguma resistência por parte da igreja, críticas, esse tipo de coisa? Existe ainda uma fala muito forte, um pensamento muito forte lá, que é de que se você é músico de igreja e você sai, você não vai mais voltar. Ou pelo menos você vai viver uma dualidade, ou você vai desviar, sabe? Então, eu ouvi muitos comentários de tipo, tenha cuidado, ou então, você não tem o dom para tocar lá fora, você tem que usar isso aqui dentro. Mas eu sempre percebi que é muito mais que isso, né? Vai muito mais além do lugar que você tá tocando. A experiência, ela é muito mais do que isso. Então... Perfeito. Eu queria que tu citasse agora qual baterista fora do teu nicho, fora do teu estilo, assim, que toca coisas que tu não toca, mas que tu se identifique com o trabalho do cara. Tem algum? Ou alguma, né? Tem um rapaz que ele é até daqui, de Maceió, se eu não me engano. O nome dele é Léo Batera. Eu acho o trabalho dele incrível, enquanto músico, enquanto técnica, assim, sabe? O que ele consegue fazer é muito bem definido. Ele toca forró, mas não é uma parada que eu queria pra mim, sabe? Entendi. Uhum. E agora o inverso, Carolina. Alguém no teu estilo, pode ser daqui ou de fora, enfim, no estilo gospel, no pop, no que tu curte tocar, no rock, no blues, no regional, que seja dentro do teu estilo, mas que tu não se conecte com o som do cara. Eu não consigo citar necessariamente um nome, mas eu poderia colocar como bateristas de metal em geral. Não tá dentro do meu nicho, mas ainda que ele esteja, por exemplo, se eu for convidada para participar de alguma coisa do tipo, ainda que eu ache incrível, eu vou ficar de boa. Alguma banda que tu curta? Agora eu vou tirar minha polêmica. Agora vai. Até porque é a última bala. São as últimas balas aqui. Que eu te enrolei durante mais de uma hora para tirar uma polêmica. Porque no fim das contas eu quero like. Diga aí. Eu vim pra isso, né? Que coisa imbecil da porra. Olha, alguma banda que tu curta, mas que tu não costuma dizer, que tu tenha certa vergonha de dizer, mas que vai dizer agora aqui para o público do Repercuta. Eu acho que Ana Vitória. Eu acho o trabalho dela de uma sensibilidade muito boa, mas que ainda existe muito preconceito. Teu conselho para quem está começando a tocar bateria agora, para quem está se interessando por música de forma geral, principalmente em bateria, o que é que tu poderia dividir com quem está começando? Olha, eu diria que você viesse com o coração extremamente aberto, porque com certeza você vai viver coisas que você nem sabia que você ia viver, que você ia chegar, que você ia conseguir. A música, no geral, ela é uma experiência absurda, muita tentativa de definição em palavras, mas
não consegue. Você vai viver muita coisa incrível. E a partir do momento que você viver, você nunca mais vai deixar. E vai achar nisso o sentido ou o lugar que você queria chegar. Essa foi Caroline Vilela em mais um episódio aqui do Repercuta. Caroline, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e fica esse espaço aberto agora, final, para tu mandar um último recado ou de repente responder alguma pergunta que eu não tenha feito. Enfim, inclusive deixar teus contatos também. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite. Como eu te falei, foi uma surpresa. O seu trabalho é muito interessante. Ele vai além da técnica, ele busca conhecer a pessoa que está ali por trás da bateria realmente. Eu achei muito interessante. Muito sucesso para você. E a gente está aí com esses projetos, com a Deusa Astral Suprema, com a banda Old Moses. E com certeza é uma experiência que a gente queria que chegasse no ouvido da galera que quiser ouvir, que curtir. Eu vou estar divulgando, com certeza, nas minhas redes sociais. Eu utilizo o Instagram, que é Carol Vilelas, com um S no final. E lá, com certeza, vai ter uns conteúdos conforme a gente for divulgando para a galera ouvir. Espero que a galera curta, espero que você curta também. E é isso, muito obrigada pelo convite. Foi muito boa a experiência. E é isso. E tal. Fala mais alguma coisinha aí, só para eu monitorar aqui, por favor. Pior que eu nem sei o que falar.